hoje à tarde vai passar para amanhã, dia 7, às 14 horas. A pessoa que recebeu ouvido hoje à tarde vai ser transferido para amanhã, 15h30. Não estou dizendo o nome da pessoa, porque é um critério que nós estamos não dizer antecipadamente o nome das pessoas a ser ouvidas. Mas essa pessoa que ia ser ouvida hoje, por questão de saúde, de exame médico já estava marcado, pediu a transferência para outro dia e vai ser amanhã às 15h30. Gostaria de convidar o senhor Álvaro, funcionário da Limoprev. Inicialmente, agradecer a sua presença e dizer que a comissão lhe convidou para prestar alguns esclarecimentos por ser funcionário do município e prestar serviço à Limoprev. Por esta razão, foi convidado. E ratificar o que eu tenho sempre colocado: as pessoas que estão aqui sendo ouvidas não significa ter nenhuma participação de qualquer ato ilícito ou de qualquer irregularidade, mas estão sendo ouvidos todos que passaram nos órgãos que estão ligados à investigação da CPI. E é por esta razão que foi convidado o funcionário Álvaro. Gostaria, Álvaro, de perguntar a você qual foi a data que você iniciou prestando serviço à Limoprev. Limoprev ou Prefeitura? Limoprev. Foi no começo de setembro de 2015. Setembro de 2015. Agora, setembro de 2015. Dizer o dia precisamente, foi antes do dia 10. No mês de setembro de 2015 você iniciou os trabalhos. Sim. Pode informar quem era o gerente previdenciário na época? Dona Virgínia Aquino. Podemos nos informar qual era a sua função? Eu fui chamado como assistente administrativo financeiro do Limoprev. No caso, você substituiu que funcionário? Zé Carlos. Você podia explicar qual é a função desse cargo lá na Limoprev? As atribuições. Esse cargo, a atribuição dele é organizar documentação, pasta, também fazer a folha de pagamento e a parte financeira, pagamento de água, luz, material administrativo e a parte de acompanhamento realmente financeiro. A parte no geral, financeiro mesmo. Tanto da receita que vem, como as despesas, é isso? Quer dizer, aplicações? Também de aplicar, junto com o gestor, sim. Não vou fazer nenhuma pergunta anterior a esse período, que você não estava lá. Você não vai ter como responder as coisas que aconteceram anterior. Eu gostaria de saber que a partir desse período de 2015, quem era o prefeito, você sabe me informar? Tiago Cavalcante. Houve algum atraso de parcelamento de 2015 até dezembro de 2016, que é o período do ex-prefeito Tiago Cavalcante? Houve algum atraso de repasse da parte patronal e da parte do servidor? Eu quero lembrar você que nós temos toda a documentação, todas as perguntas que nós perguntamos para conferir informação, para que você seja assim mais correto possível na sua resposta,
por conta de ter os dados já contábeis em nossa mão, para não lhe prejudicar, certo? Atraso de parcelamento não teve. De pagamento, recolhimento patronal e servidor. Atraso teve. Sim. E nesse período também teve algum parcelamento requerido pelo o ex-prefeito Tiago Cavalcante? Até dezembro de 2016? Teve um em dezembro de 2016 e eu não me recordo se da FACAL foi antes, se foi em novembro da FACAL, não me recordo direito se foi não. Eu sei que o da prefeitura foi, a FACAL foi primeiro e o da prefeitura foi depois. Certo. Mas havia parcelamentos anteriores. Tinha parcelamentos anteriores, agora... Estavam recolhendo ou atrasaram também? Não, estava pagando. Agora, quando tinha um parcelamento, sobrepunha o outro que já tinha sido pago, amortizar para fazer o novo. Mas esse outro parcelamento só poderia ser feito quando estava com atraso do anterior ou sem precisar estar atrasado já fazia parcelamento? O reparcelamento? Essa parte eu não sei responder ao não senhor. Sabe informar. Agora, eu também não me recordo, mas eu acho que teve um parcelamento anterior a esse de dezembro. Agora, data eu não sei. Mas quando eu estava lá, eu acho que tiveram 2 parcelamentos. Agora, um da parte de FACAL e outro prefeitura. Você foi o funcionário que mais acompanhou essa questão da busca dos documentos requeridos pela CPI, né? Várias tardes nós saímos daqui, fora até do horário do almoço, não é verdade? Sim. E sabemos que teve alguns documentos que você tentou buscar, procurar no arquivo e não encontraram. Não é aqui, você nem na Limoprev, e requerer também no arquivo municipal e também não foi encontrado. Você podia ratificar essa questão de teve alguns documentos que foi feito busca, mas não encontraram nos arquivos? Dos documentos trazidos que a gente acompanhou lá para a comissão, como era documento de setembro de 11 até dezembro de 17, tiveram coisas que realmente não foi encontrado. Como do tempo que eu estava lá, também não foi encontrado. Mas, como eu já tinha dito até anteriormente à comissão, que posteriormente alguns documentos foram encontrados. E a pasta ou alguma da documentação estava em algum outro lugar. E na busca a gente encontrou essa documentação. Mas confirmo que tiveram documentos que não vieram. Tem um livro-ata que sumiu e está comprovado até através de BO. Você confirma que houve um sumiço na hora que você buscou as atas? Percebeu que tinha um livro que não estava mais na Limoprev? Porque, na verdade, quando mandava, era chegado lá os ofícios, por parte da comissão com solicitação de documentos, a gente tinha uma equipe também que trabalha lá. E essa parte de ata, depois me foi dito que quando fosse mandar, essa não ia vir, porque Dona Virgínia tinha feito até um BO sobre ela. Agora, pelo que eu me recordo, não foi no meu tempo não, acho que foi em 2013 ou 2014, eu acho. Essa parte da documentação que não veio dessa ata. O que tinha contido nela, eu não sei não. O que tinha nela você não sabia, mas o livro sumiu, no caso. Sumiu e Dona Virgínia tinha feito um BO no tempo. Agora, dizer se é 13 ou 14, realmente eu não me recordo não. Quando você começou a trabalhar, fora Zé Carlos, que você tinha outro funcionário também lá anterior a você? Você sabe quem era? Prestador de serviço ou funcionário mesmo? Prestando serviço ou funcionário? Tinha Clodoaldo. E fora Clodoaldo, tem mais alguém? Não, tinha não. Só tinha o contador, advogado e... Quem era o advogado? Doutor Eduardo. Eduardo Cardoso. Eduardo Barros. Barros. É porque ela é Eduardo Cordeiro de Barro. Eduardo Cordeiro de Barro. Zé Henrique foi funcionário lá? Foi. Por ouvir dizer, sabe por que ele saiu? Quando eu fui chamado para lá, fui chamado em setembro de 15, como ele disse, para ir para lá, é porque tinha sido evidenciado uma suspeita de desfalque
por parte de quem estava lá, e aí a gente foi chamado para ficar no lugar. Houve alguma sindicância, auditoria sobre essa questão lá no seu período? A sindicância foi feita na prefeitura. No Limoeiro Prévio foi feita a tomada de contas. Porque na sindicância não apurou tudo de responsabilidade. Foi ouvido as pessoas responsáveis. Quem foi o presidente dessa sindicância? Sindicância, eu não me lembro do nome da pessoa. Quem presidiu esse trabalho? Eu não me recordo não. Agora, a tomada de contas, a presente fui eu. A tomada de contas foi você? A tomada de contas sim, agora a sindicância não. Você se lembra de qual foi o levantamento de valores de que chegaram? Me lembro, foi 500, eu posso falhar em relação a, foi 501 ou foi 504, mais ou menos, e corrigido, a época dava 596 mil. Deu para acompanhar? Após esse levantamento, foi encaminhado algum documento para a Justiça? Foi. O doutor Eduardo levou para o Tribunal de Contas e mandou para os órgãos responsáveis. E aí depois ficou a critério da Justiça mesmo fazer essa parte com eles. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? O vereador Marcos Sérgio, relator da comissão. Álvaro, primeiro bom dia. Bom dia, doutor. Álvaro, você ficou no lugar de Zé Carlos. Fiquei no lugar de Zé Carlos. Você tem acesso às contas? Tenho. O Zé Carlos, portanto, tinha acesso a essas contas? A mesma função que diante você tem. Do cargo dele, sim. Pela função, sim. Então ele teria acesso às contas também. Como é que você chegou a esse número 596? Na verdade, quando foi pedido por parte já do Tribunal de Contas uma tomada de contas especial, porque, como eu disse, a sindicância apurou os fatos, como aconteceram, não tinha apurado valores. Tinha dito mais ou menos como tinha acontecido, eles foram ouvidos e foi feita a tomada de contas, e quando a gente foi passar essa parte, foi contatado o Tribunal de Contas e a gente tinha dito porque não precisava fazer tudo de novo. Ouvir eles de novo, eu que ouvi Dona Virgínia, o pessoal não teve que ouvir. Então a gente perguntou ao Tribunal de Contas se poderia anexar a sindicância, que tinha sido muito bem feita e bem realizada e esclarecedora. E o que a gente fez foi, a contadora, Hilda, foi que fez esse trabalho de levantamento. Ela só pediu subsídios para que fosse feito esse levantamento. Esse levantamento contábil foi feito por ela. O desfalque, ele foi originário de aposentadorias fantasmas, de pagamentos irregulares, de transferências bancárias. Pelo que tem na sindicância e pela tomada de contas que você ficou responsável, de onde veio esse dinheiro? Quando a gente fez a tomada de contas, na verdade, a gente, ao encontrar esse valor, a gente teve que ir para as folhas de pagamento, porque quando eu fui para lá, para o Limoeiro Prévio, precisava pagar a folha de pagamento. E eu já trabalhava na prefeitura com essa parte de folha. Com essa parte de folha de pagamento. E ao chegar lá, o sistema de folha era outro. Não era o mesmo que a gente mexia na prefeitura. Tinha sido e mudou para DI, consultoria. E quando a gente chegou lá para conferir, porque pagava antes da prefeitura, o Limoeiro Prévio pagava antes. Era 20, 22, alguma coisa. E a gente estava correndo para fazer essa folha de pagamento. E aí, quando a gente, para encontrar isso mais ou menos, foi porque a gente começou a conferir a folha. E ao conferir a folha, batendo nome a nome, a gente encontrou uma pessoa que estava falecida. E ela estava dentro da folha. E não me recordo se teve outro falecido, acho que não. No máximo foram 2, eu acho, falecidos. Mas o que acontecia nessa parte... Foi Lorival? Foi Lorival. Quando foi feito isso de Lorival, a gente começou a ver como
eu sabia da parte do auxílio-doença da prefeitura, a gente viu que tinham pessoas que saíam do auxílio-doença, acabava o auxílio-doença, a pessoa voltava para receber pela prefeitura e continuava recebendo pelo limoeiro prévio. E esse valor era, a pessoa não reclamava porque já estava na prefeitura recebendo, então não ia ter dúvida nenhuma. E o que acontecia era isso, o valor que várias pessoas de auxílio-doença recebiam e ia para a conta. Ficava Então, na conta e depois era transferida para outra conta. certo. Era transferida para que conta? Pelo que a gente encontrou lá, ia para a conta de Zé Carlos. Só para Zé Carlos. Só para a conta de Zé Carlos. Os pagamentos que são feitos hoje no Limoprev, me parece que o Zé Carlos e o Henrique ficavam muito à vontade em fazer os pagamentos. Pelo menos é o que a gente tem de certeza até agora, pelo que a gente está ouvindo aqui. Como é que eles são feitos hoje? Mudou alguma coisa do que aconteceu para a realidade atual? Os pagamentos hoje você faz muito à vontade sozinho ou precisa de outra pessoa para... As senhas só você tem, divide com alguém? Não. Nenhum pagamento é feito só pelo gestor, nem só pelo assistente administrativo. O pagamento, se for um cheque, ele tem que ser endossado pelo gestor e pela pessoa. Pagamentos eletrônicos, por exemplo, boleto, que nós temos um sistema de conta, eu tenho a senha eletrônica, o gestor tem outra. A senha é individual. Se na época o pagamento, se fosse o mesmo sistema de pagamento, eu não sei como era o sistema de pagamento na época, mas de todo jeito, se for pagamento eletrônico e cheque, tinham que ter 2 senhas, não pode passar só por uma pessoa não. Já era por essa parte de conferência mesmo. Agora, se ele tinha as 2 senhas, eu não sei. Mas o pagamento, eu confirmo ao senhor e à comissão que até hoje são 2 pessoas que têm que fazer os pagamentos. Que a senha é individual e intransferível. Então, hoje quem faz o pagamento é o senhor e... Doutora Fernanda. E na época que antecede, pela tomada de contas, deu para perceber isso, só era uma pessoa que utilizava as 2 senhas, ou só precisava dele, do pagador, que era Zé Carlos ou então o Henrique, né? Na verdade era o Zé Carlos, mas o Henrique pegava a senha. Essa parte eu não posso assim precisar para o senhor, não sei, pela tomada de contas, assim que eu fiquei mais na parte de ver os fatos e os valores. Agora, essa coisa da senha, o que eu sei é que Zé Carlos não mexia em computador. Ele não mexia. Nessa parte de computação, ele não mexia. Henrique fazia. Agora, se ele fazia e confirmava com a mesma senha, e Zé Carlos sabia, a senha passava, eu não sei. Eu sei que para fazer, se fosse o sistema atual, se for pagamento eletrônico, tem que ser confirmado. A pessoa confirma e outra pessoa confirma. Hoje é feito assim. São 2 senhas e na lei do Limoeiro Prévio também diz assim. E nos bancos, os bancos também sabem que são assim. Na lei já diz isso. Na lei da fundação do Limoeiro Prévio já diz que tem que ser 2 pessoas. De senha não, tem que ser 2 pessoas para pagamento. Então teria sido uma... Nenhum gestor, em época alguma, conseguiu fazer pagamento se foi com cheque, assinar sozinho, eu desconheço. Do meu tempo, a gente não pagava nada. Então todo pagamento deveria ter sido assinado pela professora Virgínia e por Zé Carlos. Se de cheque, sim, eles tinham pela que assinar lei, o cheque. sim. Porque na lei, ele diz que os 2 conjuntamente têm que fazer pagamentos. Entendeu? A parte de assinatura também. Inclusive de aplicação. Mas se ele fazia... Se ele tinha senha, quem deu senha, se Henrique fazia senha, eu não sei, eu sei que tinha que ser assim, de 2 senhas. Você era responsável, responsável pelas aplicações ainda? Também? Ou não? Hoje, a gente faz a aplicação junto com a gestão, com a gestora. Eu lembro que o Zé Quirino falou que ele deu uma procuração à Caixa Econômica para que a Caixa fizesse aplicações
do jeito que achasse por bem, como é que está bem o mercado. Hoje em dia isso acontece, o banco fica livre de fazer a aplicação do jeito que quiser, ou você junto com o economista? Não. Eles não podem fazer. Não. No tempo dele eu não sei como era, se já existia a parte de consultoria sobre isso, não. Mas assim, hoje a aplicação, quem solicita somos nós que solicitamos a aplicação. A Caixa não pode fazer a aplicação sem autorização da gente, não. De forma alguma. Só quem faz é com autorização nossa dessa aplicação. Para tirar uma dúvida, a investigação você fez a tomada de preço. Quando você tomada de conta, quando você fez essa tomada de contas, começou em que período? Analisar a partir de que data? Se eu me recordo, foi 2014. A minha pergunta, se estava tendo irregularidades com as pessoas que estavam anterior, e vocês começaram em 2014. Essas pessoas começaram em 2011. Por que não foi feito a investigação nesse período nas folhas a partir do período do início? Nesse momento, eu não me lembro se foi 14 ou foi 13. Pelo que eu me recordo, foi do período só da Dona Virgínia. Sim, mas o período anterior não houve nenhuma investigação? Quando foi aberta a tomada de conta, como eu disse ao senhor, foi pedido ao departamento jurídico que fizesse essa tomada de contas, porque a sindicância achou fatos e a gente tinha que achar valores e tomar uma conclusão em cima disso. E a parte jurídica e contábil me assessorou para fazer nesse período. Agora, sinceramente, para o senhor não me recordo se foi 14 ou foi 13. E não foi feito em todo o período da Limoprev, não, o levantamento da folha. A tomada de contas, não. Quer dizer que essa prática tivesse acontecido antes, até hoje está em aberto, porque ninguém sabe se houve ou não houve. Antes de 2013. Se teve Pode ter também, sido. se aconteceu alguma vez, vocês não sabem informar, porque não foi investigado. Não sei não. A gente falou em Virgínia, na professora Virgínia Aquino, mas me parece que você também trabalhou com o gerente previdenciário, Lauro Bandeira. Trabalhei. No período de Lauro, houve também atraso no recolhimento do gestor Tiago Cavalcante? Houve. Tanto a professora Virgínia quanto o Lauro Bandeira, quando esses atrasos aconteceram, eles fizeram ofício cobrando ao prefeito o pagamento? Sim. Fizeram sim. Por escrito, oficialmente? Fizeram. O quê? Vereadora Batalha. Bom dia. Bom dia. É do seu conhecimento ter algum débito do Limoprev com a prefeitura? Não. Não tem. Você falou aí que nessa busca, quando houve a suspeita de algum desvio, foi encontrado uma pessoa que já tinha falecido. Sim. E que constava na lista de pagamento. Você sabe quanto tempo, já que talvez tenha sido de 2013 ou 2014, que você não se recorda de ter feito essa busca? Você imagina, você se recorda de quanto tempo passou o nome dessa pessoa na folha, constando que ela estava recebendo, sem, na verdade, ela estava falecida? Olha, quando a gente fez essa parte, como eu estou lhe dizendo, essa parte foi feita quando a gente entrou lá para fazer essa parte de tomada de contas. Anteriormente eu já estava lá e a gente já tinha visto na folha as pessoas. Porque como eu estava na prefeitura, eu sabia a parte do auxílio-doença, quem tinha saído e quem não estava. Então era mais fácil de confrontar, porque pegou a folha da prefeitura, pegou a folha do Limoprev, a pessoa não podia estar recebendo em 2 lugares ao mesmo tempo. E tinham várias pessoas que estavam na prefeitura e no Limoprev.
E essa pessoa que estava falecida, quando eu fui conferir lá com Dona Virgínia a folha, o que a gente estranhou, na verdade, não era porque ele tinha morrido, era porque o salário dele estava maior do que era um salário acho que era motorista, esse Lourival. Se eu me recordo, ele era motorista. E a dúvida, Dona Virgínia, quando ela chegou, ela disse, esse rapaz está recebendo demais, motorista não recebe isso não aqui. Porque eu perguntei a ela, Dona Virgínia, motorista aqui tem esse valor? Ela disse, não era 2.000, 2.500, alguma coisa. Ela disse, não. E aí o que aconteceu? Que a gente, já na folha do mês de setembro, a gente retirou essa pessoa e as outras também, e deu uma queda na folha, grande. Porque justamente as pessoas que estavam em desacordo foram ajustadas. Veja só, a gente ouviu anteriormente em alguns depoimentos de pessoas que já passaram, inclusive de Henrique, com relação à troca da empresa que organizava os pagamentos. E conhecendo você, o seu trabalho, também sou funcionária pública e sei que você sempre trabalhou na prefeitura com a organização da folha. Aí eu lhe pergunto, quando você lhe colocaram lá, conhecendo o seu trabalho, e você conhecia a empresa anterior, que era a que fazia tanto da prefeitura como do Limopre, você acha que com essa troca para a empresa ID, né? DI. Foi melhor ou dificultou em alguma coisa? Para mim que fui para lá ou para ele? Não, porque você não trabalhava com a empresa anteriormente, que não era a que fazia o pagamento, sistema. Então, porque o que a gente ouviu nos relatos aqui é que estava causando problema, que estava trazendo dificuldade, e por isso que houve essa troca. Mas que a prefeitura há tempo já vinha fazendo. Então, o que eu lhe pergunto, você teve habilidade de trabalhar com as duas. Então, você acha que tinha alguma coisa de referência a isso, de melhorar a facilidade? Para mim, não teve dificuldade nenhuma. Porque, né, quando a gente entrou lá, o sistema era mandado, a gente mandava a folha de pagamento a folha a gente fazia, e tinha outro sistema que só enviava a remessa da folha de pagamento, que depois dizia quem foi rejeitado, quem ia pagar, quem não ia. Lá, eu não sei como era a folha de pagamento dele, porque quando a gente chegou lá, essa folha da DI também, para mim particularmente, era mais complicada de se mexer. A folha da sistema era mais simples, e na folha da sistema informática era muito seguro. Por exemplo, a gente quando mandava remessa, eu mandava uma remessa com meu nome e meu CPF. Se meu CPF tivesse errado um dígito, ela rejeitava, não pagava não. Ela dizia que tinha sido criticado e a gente mandava, ajustava, mandava outra remessa e pagava. De lá, quando eu cheguei lá, a gente não mandou remessa, porque o sistema que mandava remessa não era filiado era um sistema próprio da Caixa que mandava essa remessa. E o de lá, o da DI, eu não sei como ele fazia o pagamento, não. Se era manual, eu não sei como ele pagava. Quando a gente fez, a primeira coisa que a gente fez, o auxílio-doença voltou para a prefeitura e a gente mandou o pagamento que a gente fazia, a gente mandava a folha com as contas durante algum tempo. E o pessoal da Caixa fazia manualmente. E depois foi me perguntado se tinha alguma dificuldade no sistema. E qual era o mais fácil para mim, porque eu já estava lá. Eu voltei, o sistema é melhor e é muito seguro, nunca deu problema. Voltou para sistema, no caso? Voltou para sistema informática. Agora, dizer quanto tempo ficou na DI, eu acho que não foi, acho que foi uns 3 meses no máximo. Depois que eu entrei, foi para sistema informática de novo. Tá certo, obrigado, estou satisfeito. Vereador Daniel. Só, Álvaro, nessa tomada de contas que você participou, certo, você sabe quantos funcionários
beneficiados foram usados para essa prática de desvio? Doutor, de cabeça eu não sei. A tomada de contas a gente tem lá. Se vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês. Está lá no Limoeiro Prévio essa tomada de contas. Eu sei que teve bastante gente. Certo, obrigado. Precisamente eu não sei, mas teve muita gente, que era mais essa parte do auxílio doença, do benefício, como eu disse antes. Pessoas que estavam num lugar e voltava, já tinha acabado a licença e continuava recebendo. Mas a quantidade você não tem exata, né? Não sabe? Exata eu não tenho não. Certo, só era isso mesmo. Álvaro, eu vou requisitar 2 ofícios que vamos protocolar hoje para você levar. Um é requerendo a cópia de todos os cheques de pagamento que passou a Limoeiro do período de setembro de 2011 a dezembro de 2016. E a outra é a questão da cópia dessa tomada de contas, todo o processo. Então são 2 ofícios, vamos protocolar, você já leva hoje. Como levar? Agora, como eu estava dizendo, senhor, essa parte de 2011 a 2017, essa parte de cheque, a gente vai ter que fazer uma busca. Vamos fazer a busca, temos tempo para isso. Certo. Tá certo? Esperando ele fechar, não tem mais nenhuma pergunta. Vamos fechar o seu depoimento. Você vai ler, conferir se está como você colocou as suas palavras. E depois de assinar, você vai ter o direito de levar uma cópia. E vamos protocolar os 2 ofícios, tá certo?